Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 13. João 13. Hoje pela manhã, nós vamos compartilhar com a amada igreja sobre a ceia do Senhor. Deus estabeleceu uma ceia que nós chamamos a ceia do Senhor. Aliás, hoje pela manhã, nós participaremos da ceia do Senhor. E é muito interessante, os irmãos sabem que a Bíblia trata e apresenta a história de Jesus Cristo a partir dos seus 4 primeiros livros no Novo Testamento. São chamados evangelhos. Os irmãos sabem que evangelho significa boa nova. Então, se você quer estudar e ter acesso à narrativa da história de Jesus, dos milagres, do que o Senhor Jesus fez, você irá para os evangelhos, os 4 primeiros livros do texto sagrado. É claro que no Antigo Testamento há inúmeras profecias ao Senhor Jesus, e claro que fora os 4 evangelhos, as cartas, sejam paulinas ou gerais, tratam da pessoa de Cristo Jesus, mas a narrativa da história do Senhor Jesus está nos 4 evangelhos. Não sei se os irmãos sabem, nós temos uma divisão interessante que nos ajuda a compreender os evangelhos, quanto aos evangelhos, aos 4. Os 3 primeiros evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, isto é, são semelhantes. O evangelho mais antigo é o evangelho que foi escrito por João Marcos, é o evangelho de Marcos, e os outros 2, Mateus e Lucas, tomaram Marcos como exemplo, como referência. É quase como que um esqueleto para apresentar as narrações da pessoa de Jesus. Por isso, aqueles que têm o privilégio e quiseram, já fizeram, isso é uma bênção, e eu estimulo os irmãos, já leram os evangelhos, perceberão que há uma semelhança muito grande entre Mateus, Marcos e Lucas, embora cada um dos autores dê uma determinada ênfase, mas como estrutura a semelhança é muito parecida. E o evangelho de João é um evangelho que é diferente, não toma como referência o evangelho de Marcos e também é o evangelho mais antigo. Então, o evangelho de João, tem algumas pessoas que fazem estudos e apontam que pelo menos 90% do que está ali em João, nós não encontramos nem em Mateus, Marcos, nem em Lucas. Por isso, amados irmãos, eu quero fazer algumas leituras com os queridos, e nós vamos ler textos ao redor da ceia do Senhor. E eu elegi o texto de Marcos, que apresenta a ceia do Senhor, muito semelhante como é apresentado em Mateus e Lucas, e também vou trazer o texto do Evangelho de João, que trata a ceia de uma maneira diferente. A ênfase do evangelista João não é nos elementos em si, mas é no contexto, é no ensino, é naquele contexto maior da ceia do Senhor, e eu creio que isso nos ajudará a ter uma compreensão muito profunda do texto sagrado, e é claro que eu tentarei trazer algumas aplicações que possam nos ajudar na caminhada da fé. Então, vamos começar com o Evangelho de João, nessa primeira leitura, João 13, 1. Diz o texto: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vejam bem, amados irmãos, o evangelista João traz de pronto alguns aspectos que nos ajudam a compreender essa ceia do Senhor. O primeiro aspecto é a Páscoa. Aqui o texto é na iminência da ceia do Senhor. E ele mostra e nos apresenta que o contexto da ceia do Senhor é o contexto da Páscoa. E nós sabemos que a Páscoa é uma festa judaica. Uma festa em que Deus operou na vida do povo hebreu, em que o próprio Senhor libertou o povo hebreu do cativeiro do Egito, e que Deus fez milagres, e que Deus operou, e que Deus livrou com mão forte o povo hebreu. A palavra Páscoa, na sua etimologia, no significado da palavra, é passagem.
Isso pode nos remeter e nos levar ao entendimento da passagem da escravidão para a libertação. É interessante também perceber, e o evangelista João nos permite compreender isso, que na época de Jesus havia, muito especialmente na época da Páscoa, havia uma expectativa messiânica muito grande. Uma expectativa do Messias, do Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é Messias. Cristo significa ungido. Cristo era aquela pessoa que os judeus esperavam que haveria de libertar o povo hebreu. Por isso, é nesse contexto, não é à toa, que neste contexto o Senhor estabelece a ceia do Senhor. Porque é um contexto que remete ao Deus que liberta. É o contexto que remete ao Deus que salva. É o contexto que remete ao Deus que nos retira, nos liberta de uma situação de escravidão e nos leva para uma liberdade. Os irmãos se lembram o que o texto sagrado proclama. E ele nos transportou do império das trevas e nos levou, nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. Por isso é interessante nós entendermos que a ceia do Senhor foi construída, foi apresentada no contexto da Páscoa e que a morte e ressurreição de Cristo ocorreu no contexto da Páscoa. Porque essas simbologias apontam para coisas significativas da parte de Deus, que é Deus que opera em nós, que nos liberta e nos conduz. Mas é interessante também que o texto traz um outro detalhe. Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Interessante que, às vezes, nós temos que enfrentar momentos de dificuldade e pessoas amadas estão prestes a morrer, e todos nós passamos por isso. E geralmente nesses momentos, se houver algum médico ou alguma pessoa ali que seja a pessoa da notícia da situação que está na iminência de ocorrer, é possível que a pessoa diga: é chegada a hora desta pessoa, é a sua hora. Então geralmente essa palavra desperta em nós um sentimento de fragilidade, um sentimento de impotência. Um sentimento de que não há o que fazer, é chegada a minha hora. Não tenho o que fazer, estou impotente diante da situação. Os médicos não têm como intervir mais, os médicos não têm como operar mais. É chegada a minha hora. Mas eu estimulo os irmãos a não ler esse texto nessa perspectiva. Porque o Senhor Jesus morreu por nós, não porque Ele não tinha controle da situação. O Senhor Jesus morreu por nós não porque Ele foi subjugado por uma forte acima dele e que fez com que Ele fosse morto por força ou por coação. Não, amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele se entregou por cada um de nós. Ele entendeu que era chegada a sua hora, porque era a hora preparada da parte de Deus. O kairos do Senhor, o tempo oportuno da parte do Senhor. Por isso nós lemos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 a 18. Por isto o Pai me ama, escute bem, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, ou ninguém tira-a de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do Senhor. Vejam que contexto maravilhoso. A ceia que é estabelecida na Páscoa, a hora que vem da parte do Senhor, de um Deus que se entrega voluntariamente, que não se entrega por ser subjugado, mas se entrega porque preparou aquele momento para que pudesse entregar-se pelo mundo. Mas nós continuamos a leitura do texto e nos permite uma compreensão profunda daquele momento, da última ceia. Como havia amado os seus, voltando para o texto base, de João 13, como havia amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Interessante, queridos irmãos, e eu ressalto isso. E os irmãos sabem que o texto sagrado no Novo Testamento foi escrito em grego. E o original, amou-os até o fim, pode ser traduzido também por amou-os completamente. Pode ser traduzido também como amou-os perfeitamente. Isso nos leva a entender que o momento da Páscoa foi um momento de amor. O ministério do Senhor Jesus sobre nós é um ministério que se funda no amor. Não faltam textos bíblicos, textos sagrados que nos ajudam a entender o amor de Deus, o cuidado do Senhor para conosco, a intenção do Senhor de nos restaurar, nos libertar, a expressão de Deus em amor, nos diz a Bíblia, porque Deus amou o mundo. E nós nos lembramos, no contexto da ceia, no contexto da Páscoa, ali havia amor da parte do Senhor. A Bíblia nos diz, na palavra do Senhor Jesus, aqui são palavras do próprio Cristo: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus entregou-se por cada um de nós. Que coisa interessante, tentarmos compreender a Páscoa do Senhor, tentarmos apreender os seus ensinamentos e termos acesso a esses conhecimentos e essas aplicações tão preciosas. O Senhor Jesus, que tem agido na história e que tem mudado a vida de tantas pessoas, pode mudar a nossa vida hoje. O Senhor Jesus, que mesmo em sua morte, manteve o controle da sua história, não só da sua, mas da história, mantém o controle da nossa história, porque o Senhor é soberano. O Senhor Jesus, que agiu de uma forma tão radical, nos dando uma esperança tão grande, agiu por amor. Você é amado pelo Senhor Jesus. Mas, queridos irmãos, eu convido os amados a lerem uma outra perspectiva, uma perspectiva mais centrada no momento da Páscoa. E nós lemos em Marcos, capítulo 14, e vamos ler do versículo 22 a 26. Marcos 14, 22 a 26. Percebam que todos esses textos estão conectados e todos esses textos estão tratando da Páscoa e da ceia do Senhor. É importante que se perceba isto. Nos diz o texto: e comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe. E todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amados irmãos, nós sabemos, o Senhor Jesus, no estabelecimento da ceia, ele erigiu, ele construiu, ele apresentou dois símbolos que têm um significado muito profundo. Ele apresentou o pão e vinculou o pão ao seu corpo, vinculou o pão à sua vida. Isto é o meu corpo. Uma vida, queridos irmãos, e quando nós olhamos para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, uma vida que se dedicou a apresentar o evangelho. E aí eu convido os irmãos a ouvirem a voz do apóstolo Paulo, que disse: não me envergonhe do evangelho, pois é poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Mas uma vida na pessoa de Cristo Jesus dedicada ao evangelho, a apresentar o evangelho em palavras, em exemplo e em poder.
Por isso, quando nós celebramos a ceia do Senhor e pegamos o pão e oramos e comemos este pão, nós rememoramos a vida, a história de Cristo Jesus, dedicada ao Evangelho e ao amor do Pai, e nós rememoramos o seu exemplo na palavra, na vida, no exemplo, na prática e no poder. E somos chamados, assim como Cristo fez, a abraçarmos e buscarmos viver, nos dedicar ao Evangelho nesses aspectos, na palavra, no exemplo e no poder. Os irmãos se lembram que a Bíblia nos diz: sede meus imitadores, assim como também eu sou de Cristo. Nós somos chamados a sermos imitadores de Jesus. E somos chamados a sermos imitadores de Jesus na palavra. Que da nossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Que nós tenhamos o prazer em acolher a palavra, refletir na palavra, ruminar na palavra, aprendermos na palavra. Que nós possamos abraçar e acolher o entendimento que devemos vivenciar o Evangelho na prática, no exemplo, na vida. Certa vez o Senhor Jesus esteve em um momento muito tenso. Em vários momentos ele esteve em um momento tenso. Mas ele estava pregando o Evangelho e os homens pegaram em pedra para apedrejá-lo. E o Senhor Jesus usou como argumento: por qual obra vocês vêm me apedrejar? Porque se vocês não creem naquilo que eu digo, creiam pelo menos naquilo que eu tenho feito. Na minha vida, na minha coerência, à luz das Escrituras Sagradas. Amados irmãos, nós temos que ser imitadores de Cristo Jesus e buscarmos vivenciar o Evangelho na prática. O Senhor Jesus vivenciou o Evangelho no poder. É muito lindo quando o texto sagrado narra o derramado do Espírito Santo. Ainda mais quando Jesus antevê esse derramar. Porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, você verá que o Senhor Jesus, depois que morreu e ressurgiu, ele ficou durante 40 dias ensinando os seus discípulos. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele subiu aos céus diante dos seus discípulos. E depois que ele morreu e ele ressuscitou, ao ensinar, ele disse: olha, vocês devem voltar a Jerusalém, porque haverá de descer sobre vós o Espírito Santo, e este poder que advém do Espírito Santo lhes permitirá o testemunho, tanto em Jerusalém, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Nós estamos chamados a Deus, e por isso eu dei uma ênfase tão grande nesses encontros de oração, porque a nossa caminhada espiritual, quando nós caminhamos com Deus, quando nós oramos, nós vemos as manifestações da graça e do poder de Deus. Ainda ontem, conversava com um casal da igreja, à noite, estávamos aconselhando, orando, estava me dedicando ao ministério. E conversando com ele, eu me lembrei de uma experiência de um cunhado meu, esposo da minha irmã. E ele passou no concurso para o Ministério Público e foi trabalhar em Brasília. Depois de algum tempo, ele foi transferido, conseguiu a transferência para, à época, ontem eu falei Sobral, mas eu acho que era para Juazeiro. Foi para Juazeiro, foi Sobral, né, amor? Para Sobral. Aí ele chegou lá, doido para casar com minha irmã. E eu orando, né? Senhor, se não for de Deus, livra. Era de Deus, é uma pessoa amada, um homem de Deus. E aí ele chegou lá em Sobral e falando com um colega, ele disse assim: como eu queria conseguir alguém que trocasse comigo, permutasse a lotação. Eu iria para Fortaleza e ele viria aqui para Sobral. Aí um amigo dele disse assim para ele: Daniel, primeiro não tem nenhum doido, né? Que queira trocar Fortaleza por Sobral. Irmãos de Sobral, não fiquem com raiva de mim, pelo amor de Deus.
Primeiro, isso não acontece. Mas, Daniel, mesmo que isso aconteça, você acabou de chegar aqui em Sobral e tem uma portaria do Ministério Público em que quem chegou em um local tem que ficar pelo menos 2 anos sem poder sair da sua lotação. Aí Daniel disse para esse amigo: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te falar. Presta bem atenção nisso. Diga, Daniel, quando Deus quer, Deus muda até uma portaria. Irmãos, semanas depois, a portaria foi mudada. E um rapaz que morava aqui em Fortaleza, da Bahia, a gente não sabe o porquê, ele quis ir para Sobral. E meu cunhado veio aqui para Fortaleza. Isso é o poder de Deus, amados irmãos. Nós somos chamados a abraçar, a sermos imitadores de Cristo Jesus na palavra, na prática e no poder de Deus. O próprio Cristo Jesus disse: olha, vocês farão obras maiores do que a minha. É claro que esse poder não é nosso, é o poder de Deus. O crente que é fiel ao Senhor, que mantém a sua caminhada, que crê no agir de Deus, que está em oração, inevitavelmente verá o agir de Deus, a atuação do Senhor e inevitavelmente contemplará a manifestação do poder do Senhor. Porque Deus é fiel, mas Cristo Jesus apresentou o pão como seu corpo, mas também apresentou o vinho como seu sangue. E isso, amados irmãos, nos ajuda a pensar na morte que Jesus enfrentou e nesta morte que o Senhor venceu. A Bíblia nos diz, em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Prestem atenção, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Chama atenção, Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo Jesus. É uma palavra profética que antevê o Messias. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados irmãos, como irmãos em Cristo, nós participamos da ceia do Senhor. E quando pegamos o suco da vida em nossas mãos, nós nos lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, porque embora sejamos salvos pela graça, houve um preço para a nossa salvação que foi pago por Cristo Jesus. Mas sabe de uma coisa? Nós participamos da ceia do Senhor não como um lamento, mas com muito entusiasmo, com alegria, com regozijo, porque Cristo Jesus não ficou encerrado com a morte, o seu ministério não acabou com a morte, mas o Senhor ressuscitou. Em Efésios 1:19-20 nós lemos: segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Amados irmãos, elementos que dão sentido à nossa fé. Jesus morreu, mas ressuscitou. Jesus morreu, mas ao longo da sua história nos deu um exemplo para que nós possamos buscar imitar. Jesus morreu, mas nos dá a promessa de que o Espírito Santo operará poderosamente sobre nós, sobre o seu povo. Jesus morreu no contexto de Páscoa para nos ensinar que o Senhor é o libertador, é o salvador do mundo, é aquele que tem controle sobre a história, é aquele que intervém sobre o seu povo, é aquele que ama o seu povo e que demonstrou o seu amor se sacrificando radicalmente por cada um de nós. Amados irmãos, é tão lindo quando lemos esse texto de Marcos, porque em Marcos 14:26, retomando o texto base da segunda leitura, nós lemos, depois de apresentar os símbolos, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. É bom que entendamos, era um cenário de aflição. O Senhor Jesus sabia que haveria de morrer por cada um de nós.
É bom que compreendamos, o Senhor Jesus iria experimentar o pecado da humanidade, embora jamais houvesse cometido pecado. Mas mesmo nesse cenário de tanta adversidade e aflição, não faltou-lhe o ânimo, junto com os discípulos, de entoarem hinos de louvor ao Senhor e de afluírem ao Monte das Oliveiras. Para quê? Para orar. Interessante que o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras, se pôs a orar a Deus, e como exemplo, embora não precisasse, isso aqui, irmãos, é como exemplo, é para nos ensinar, pediu que os discípulos orassem por ele. E chamou 3 para orar mais juntinho. Aqui é um exemplo que nos ajuda a entender a importância de orarmos uns pelos outros. Aqui é um exemplo que nos ajuda a entender a importância da rede de apoio. Aqui é um exemplo que nos estimula, por exemplo, quanto à igreja, a você, quando estiver em dificuldades, em lutas, buscar os diversos espaços de oração da igreja e pedir oração e compartilhar a sua dor, e estarmos juntos orando a Deus, para vermos o agir de Deus, porque eu sei, se eu abrisse aqui o espaço, não faltariam irmãos para testemunharem do agir do Senhor sobre a sua vida, fruto dessa rede de apoio. Jesus não precisava de uma rede de apoio, mas ele constrói essa rede de apoio, ensinando-nos a importância da caminhada espiritual, que é uma caminhada compartilhada no corpo, entre irmãos. Eles louvaram ao Senhor e oraram uns pelos outros. Queridos irmãos, tenham só um pouquinho de paciência. Nós vamos voltar para o texto de João, capítulo 13. E vamos então perceber que naquele momento da ceia, houve um ensino tão especial a cada um de nós. Vejam bem, o Evangelho de João se ocupou em apresentar o contexto e apresentar o ensino. E aí eu te estimulo a ler. Os outros 3 evangelhos apresentam os elementos, o momento mesmo da ceia. E eu estimulo os irmãos a lerem um evento tão cabal e importante que foram descritos pelos 4 evangelhos. Há situações que não são descritas pelos 4 evangelhos, mas a ceia sim. Vamos para o texto. Levantou-se da ceia, acabada então a ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Amados irmãos, ao fim da ceia do Senhor, do estabelecimento da ceia do Senhor, Jesus nos deixa o exemplo do serviço. Ele ensinou a importância e a dimensão do serviço em humildade e amor. E aqui eu tenho alguns apontamentos, algumas coisas que eu gostaria de ressaltar para os irmãos muito brevemente. A partir desse texto, nós aprendemos que o Senhor nos serve continuamente. Você sabia disso? Que Deus te serve continuamente? Mas é claro, porque se Ele não sustentasse o mundo, todos nós estaríamos mortos. É Deus que sustenta todas as coisas, é Deus que sustenta a vida, é Deus que sustenta a estrutura no qual nós vivemos. Então, de certa forma, o Senhor nos serve e continuamente.
Mas há um outro apontamento. Embora ele nos sirva, ele é o Senhor. Deus é o Senhor. Interessante, parece ser até jocoso a experiência do apóstolo Pedro, quando diz: Senhor, tu não lavarás o meu pé, de jeito nenhum. Porque era uma situação de, entre aspas, muito entre aspas, e a partir da perspectiva de Pedro, com certeza, era uma situação de vergonha. O mestre, o rabi, lavar os pés do seu discípulo. Então Pedro tem um porquê de agir assim. Então Pedro diz: Senhor, tu não lavarás os meus pés. O Senhor, com a autoridade que ele tinha, disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro, e parece ser jocoso aqui: Senhor, então não lave só os meus pés, lave o meu corpo todo. Senhor Jesus: não, eu vou lavar os teus pés. Só é preciso que os teus pés sejam lavados. E aqui nós aprendemos, amados irmãos, que nós podemos e devemos caminhar com Deus com essa consciência de que Deus nos serve e nos abençoa, mas não haverá nenhum ser humano que tenha autoridade, por exemplo, de colocar Deus contra a parede. Ou de dizer: Senhor, tu tem que fazer por mim isso. Não, porque Deus, ele é Senhor, ele é soberano. Embora ele se compraza, ele se alegre em nos servir, nos abençoar e nos direcionar, ele não deixa de ser Senhor. Aliás, nas próprias palavras de Cristo Jesus, ele ensinou isso. Se você ler o texto de João na continuação, o Senhor Jesus explica o que fez e disse: olha, vocês sabem o que aconteceu? Vocês me chamam de Senhor e eu o sou. Mas assim como eu lhes servi, vocês devem servir os outros mutuamente. O Senhor Jesus, e aqui outro apontamento, outra coisa interessante, é que ele serviu e serviu para ser exemplo a cada um de nós. Nós somos chamados a servir. Querido irmão, você é chamado a servir. Não por coação. Não porque o pastor, o seu pastor, diz: você tem que servir. Não. Nós servimos porque Deus nos alcançou, transformou a nossa vida e quer que venhamos a ser um instrumento de bênçãos. Amados irmãos, eu tenho orado por tantas coisas quanto a essa igreja. Deixa eu compartilhar com os irmãos, porque eu quero que os irmãos orem por mim também e pela igreja. Eu tenho orado para que essa igreja se torne a cada dia mais relevante. Eu tenho orado para que cada dia se apresente novas pessoas à nossa comunidade de fé. Eu tenho orado para que Deus nos dê sensibilidade, a mim, a toda a igreja, para acolher aqueles que se aproximam. Eu tenho orado, primeiramente pelos irmãos que estão aqui na igreja, para que cada irmão sirva ao Senhor. Porque se todos juntos servirmos a Deus, os ministérios melhorarão, pessoas serão abençoadas, e você pode dar a sua contribuição. E esta palavra é para você que talvez não esteja servindo ainda. Não acolha essa palavra como um carão, não acolha essa palavra como uma coação, acolha essa palavra como uma palavra de amor. Deus quer usar a sua vida. Se coloque diante de Deus, me procure. Diga: pastor, como é que eu posso servir? Pastor, o que é que eu posso fazer? Porque às vezes um detalhe você faz a diferença na vida de uma pessoa que se achega. Conheço pessoas que ficaram aqui nessa igreja porque foram abraçadas por um irmão da igreja. E por causa deste amor, desse carinho, deste acolhimento, elas ficaram e se agregam e servem aqui na nossa comunidade de fé. O Senhor Jesus serviu para nos dar o exemplo. E nós aprendemos, como último apontamento, que a intenção do serviço, da parte do Senhor, é agradar a Deus e abençoar pessoas. Tudo que foge a isso não é da parte de Deus. Pode ser que alguém sirva para ter proeminência. Pode ser que alguém sirva
para ter influência. Pode ser que alguém sirva e só quem discerne e enxerga essas coisas é o Senhor. Mas uma coisa nós sabemos: o fundamento do serviço é agradar a Deus e abençoar o próximo. Amados irmãos, que nós possamos acolher os ensinamentos da ceia do Senhor. Que nós possamos aplicar a nossa caminhada espiritual. E que todos aqueles que são crentes, batizados, neste momento, possam participar da ceia conosco. Eu convido os diáconos a virem aqui à frente. Nós vamos compartilhar os elementos da ceia do Senhor. Se você for crente e batizado numa igreja e estiver em comunhão com o Senhor, participe conosco desse momento tão lindo.